Gente, olha a situação que o Brasil chega, né? Ao ponto de os religiosos preferirem um criminoso do que um ateu, só porque não acredita em Deus, né? Aí eles preferem uma pessoa que já fez o crime, tipo um pai que estuprou a filha, né? Alguém que pegou uma criança e matou, a mãe que matou o filho. Eles preferem confiar, acreditar ainda nessas pessoas criminosas, pessoas que são pessoas que não dá pra confiar. Mas elas preferem acreditar nelas, confiar nelas, acreditando que essa pessoa vai mudar, porque quem faz uma vez faz sempre, né? Pode fazer a segunda, pode fazer a terceira. E a pessoa continua acreditando numa pessoa dessas, essas pessoas criminosos no Brasil, né? Preferindo acreditar neles do que não acreditar em um ateu, né? E pra você ver, se você vê um estudo, né? Aqui no Brasil, tem 95% de religiosos de cristão, né? E nesses 95%, a maioria dos absurdos, coisas criminosas que acontecem nesse país, né? De roubo, de assalto, de essas coisas que você vê hoje em dia, de sequestro de criança, são praticados por pessoas que acreditam em Deus. E o absurdo disso é que muita gente não acredita. Tipo, não, essa pessoa não acredita em Deus. Eu já falei isso para um religioso, a pessoa disse: não, a pessoa não acredita em Deus, acredita no diabo. Tipo, acha que não, a pessoa tá fazendo essas coisas a ruindade, mas ela faz fazendo acreditando em Deus, entendeu? Ela faz acreditando em Deus, ela não faz acreditando no diabo. Ela faz acreditando em Deus. E eu vi um vídeo, né, aqui no YouTube, que eu até postei pra vocês no shot, que é mais fácil você confiar 1000 vezes em um ateu. O ateu, ele faz a bondade sem nenhuma recompensa de céu e de inferno. Já é mais fácil uma pessoa dessa, ateu, que faz a bondade sem não a espera, né, de um céu, de um inferno, sabendo. É mais fácil a pessoa depois que morrer ir para um bom lugar do que uma pessoa que vive acreditando em uma coisa, que não vai para um lugar e acaba fazendo a maldade, né? Fazendo uma bondade com o interesse de ir para o céu, de não ir para o inferno. Então, não é uma bondade de bondade, né? É uma bondade que não é bondade. E é a mesma coisa que você vê nos dias de hoje, esses religiosos que acreditam em Deus, fazendo a ruindade com as pessoas, né? E as pessoas acreditam em Deus. Se você perguntar, na cadeia tá cheio de quem acredita em Deus, entendeu? Tá cheio. E acredita em Deus, né? Acredita em Deus. E lá tem até se tiver dois é muito, né? Aí a pessoa insiste em acreditar no brasileiro, o ser humano insiste de acreditar em uma pessoa criminosa do que um ateu, né? Um ateu que você vai ver que ele não vai acreditar, ele não fica nessa fantasia de céu e inferno. Ele sabe que se ele fizer o mal, ele vai colher o mal. Ele não tem, e se ele fizer o mal, ele vai ter a recompensa, né? Sem contar com o perdão de um Deus para poder ser perdoado e esquecer, para deixar para lá. Como esses religiosos fazem a maldade com os outros, rouba, os pais estupram os seus filhos, as mães matam os seus filhos, abandonam e depois não. Me arrependi, fui para a igreja, pedi perdão e tudo mais. Tá tudo bem, né?
Aí esquece, aí Deus me perdoou, aí pronto, acabou, né? Aí não vou colher mais, não vou colher mais. É isso que os religiosos, as pessoas que acreditam em Deus, faz a maldade, contando com o perdão de Deus, contando que não vai para o inferno, que vai para o céu, e essas coisas que deixam as pessoas mal acostumadas, dando mais chance dessas pessoas repetir o mesmo erro de fazer safadeza, né? E um ateu não, um ateu ele vai fazer as coisas erradas, sabendo que ele vai também, sabendo que o que ele plantar ele vai colher, sem nenhuma divindade estar protegendo, sem ele, sabendo que ele não vai nem pro céu nem pro inferno, entendeu? Sabendo que ele vai dar, ele vai colher, né? Ele sabendo que se ele fizer o mal com o outro, ele não vai ter perdão de nenhuma divindade, nem de nenhum Deus, né? E ele mesmo tem que aceitar, ele mesmo tem que culpar ele mesmo pelos erros, não ficar culpando o diabo, nem Satanás, nem pedindo perdão de divindade para poder se perdoar, para ter a consciência mais leve, consciência mais limpa, né? Porque os religiosos eles acreditam em Deus e para tirar o peso da consciência precisa, né? Toda hora pedindo perdão dos pecados, toda hora fica tirando sua culpa dos seus erros, colocando no diabo, no Satanás, né? É muito difícil você culpar você mesmo, né? E o ateu ele não acredita nessas coisas de acreditar em Satanás, diabo, inferno, céu, né? Mas eu vou deixar o vídeo aí de Jaisso Ferreira, do canal do Além de Fé, reagindo a esse vídeo dele, né? E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, né? A opinião de vocês. E é isso, gente. O vídeo vai ficar longo, mas compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Falei, você acredita que eu perguntei para as pessoas? Falei assim, você deixaria a Susana von Richthofen, aquela mesma que assassinou os pais, você deixaria ela cuidando dos seus filhos ou dos seus pais? Ou um ateu? Uma pessoa que não crê em Deus e não acredita na Bíblia? Adivinha? Só chuta aí qual foi a resposta. Eu gostaria que você colocasse nos comentários qual foi a resposta das pessoas. Qual você votaria? Você votaria no ateu ou você votaria na Susana von Richthofen? Rapaz, acho que eu ainda arriscava nela. Arriscava nela? É. Então, se você tivesse hoje teu filho tivesse que estar sendo cuidado por alguém, você deixaria o teu filho com a família Nardoni, aquela que matou a Isabela Nardoni, que jogou ela do prédio para baixo, ou você votaria numa pessoa que diz declaradamente que não acredita em Deus e nem segue a Bíblia? Rapaz, eu votaria nela, viu? Na Nardoni? Uhum. Então, só pra gente terminar, o que você acha que um ateu ou uma pessoa que não acredita em Deus é nessa terra? Rapaz, agora tu me pegasse sem te explicar, porque eu sei não, agora me pegou mesmo, não sei explicar não. Sei lá, meu Deus, que a pessoa que não acredita em Deus, só em acordar de manhã e ver esse sol maravilhoso, quando não é o sol é a chuva, será que um homem da terra tem poder para fazer isso? Você votaria em Susana von Richthofen, que matou pais, ou você votaria numa pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Votaria em Susana. Votaria em Susana. Se fosse hoje, você votaria na família Nardoni, aquela que matou a garotinha, né, que inclusive jogou essa garota do prédio abaixo, ou você votaria numa pessoa que diz que não acredita em Deus? Nardoni. Você votaria no Nardoni. Vamos dizer assim, você conhece o médio João de Deus? Não. Não, um médio espírita nacionalmente conhecido, internacionalmente conhecido, você não conhece ele? Não. Ele é um espírita, por exemplo, que estuprou mais de 600 mulheres. Entende? Então, quer dizer, você votaria neste homem ou numa pessoa que não acredita em Deus, mas nunca teve o seu pé numa delegacia? Não, este homem. Votaria no João de Deus? Sim. Okay. Votaria no João de Deus. Sim. Ok, se você soubesse hoje que o teu namorado, não sei se você namora, por favor, mas se soubesse que o teu namorado é uma pessoa que não acredita em Deus, você terminaria com ele ou continuaria mesmo gostando? Terminaria. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Porque você tem sua crença. Então, você hoje, uma pessoa que não acredita em Deus, representa o que para você? Nada.
Essa pessoa para você, ela é o quê? Insuficiente. Se fosse hoje uma pena de morte, se fosse pena de morte hoje mesmo, ser uma pessoa ateia, quem não acredita em Deus vai para a forca, vai morrer, vai para cadeira elétrica. Você denunciaria um ateu? Sim. Eu preferia morrer. Você denunciaria a justiça? Sim. Prenderia? Sim. Você conhece Susana von Richthofen? Sim. Ela matou os próprios pais numa cilada e tal, aquela coisa toda, ok? Você deixaria, se você tivesse um filho, se tivesse, você deixaria o teu filho com Susana von Richthofen ou com uma pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Deixaria minha filha com ela? Com a Susana? Sim. Votaria nela, sim. Você votaria na Susana? Sim. Por exemplo, nós temos aquele João de Deus. João de Deus é um médium espírita, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Você votaria nele ou você votaria numa pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Votaria nele, sim. Você conhece a família Nardoni, aquele pai com a madrasta que matou aquela menina com 10 anos de idade que jogou ela do prédio? Não, Você não conhece essa história? Isso não, eu vi A família falar, Nardoni, eu vi mas falar. você ouviu falar? vi falar. Você deixaria o teu filho sendo cuidado pela família Nardoni ou você deixaria o teu filho com uma pessoa que não acredita em Deus? Eu deixaria meus filhos com uma pessoa que acredita em Deus. No caso, a família Nardoni. Vamos lá. Você votaria, Jefferson, numa pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Não. E você? Também não. Se você fosse dona de uma empresa hoje e você descobrisse que o teu funcionário é uma pessoa que não acredita em Deus absolutamente, você deixaria ele lá na tua empresa? Não. Estou aqui com quem? Luana, Luana, você tem quantos anos? tenho 31 anos. Luana, você votaria em uma pessoa que diz que não acredita em Deus declaradamente? Não. Por quê? Sei lá, eu acho que Deus é tudo, Deus é vida, né? Então, você conhece Susana von Richthofen? Não. Ela- Conheço, a que matou o pai. Isso, ela é uma paz. Hoje ela é evangélica. Você votaria numa pessoa como Susana von Richthofen ou você votaria num ateu que não acredita em Deus? Votaria nela, sim. Você votaria na Susana? Sim. Por exemplo, nós temos aquele João de Deus. João de Deus é um médium espírita, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Você votaria nele ou você votaria numa pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Votaria nele, sim. Você, se fosse hoje para se relacionar, você se relacionaria com o João de Deus ou com uma pessoa que diz que é ateia ou ateu, diz para você, ó, eu não acredito em Deus e para mim a Bíblia não vale a pena porque não passa de um produto dos seres humanos? Me relacionaria com uma pessoa que acredita em Deus. No caso, João de Deus? De Deus. Então, assim, se fosse hoje para você deixar teu filho, você tem filho? Tenho sim uma menina. Se fosse para deixar com uma ateia, uma mulher que não acredita em Deus, Não. você deixaria com ela ou com Susana von Richthofen? É difícil a pergunta. Com ela, Você deixaria com ela? sim. Legal. E assim, se você hoje estivesse namorando uma pessoa tranquila, tá apaixonado por ele, e você fosse nas redes sociais dele e descobrisse que ele fez uma postagem lá e que ele é uma pessoa ateia, não acredita em Deus, deixa isso bem declarado lá, você faria o quê? Deixaria ele. Estou aqui com quem? É, Ana. Seu nome é Ana? É, Então, quantos anos você tem, Ana? tenho 40. Ana, se você descobrisse que o teu namorado é uma pessoa que não acredita em Deus, você continuaria com ele ou terminaria o relacionamento? Terminava com ele. Se você fosse para votar hoje, você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, que deixa bem claro, declaradamente, que não acredita em Deus, ou você votaria em João de Deus? Você conhece João de Deus, o médium espírita? Eu votava em Deus. Conhece Susana von Richthofen, aquela que matou? Eu ouvi falar. Você deixaria o teu filho com Susana von Richthofen ou com uma garota que não acredita em Deus? Eu deixaria meu filho numa pessoa que acredita em Deus. No caso, a Susana. É, Você conhece a família Nardoni, aquele pai com a madrasta que matou aquela menina com 10 anos de idade que jogou ela do prédio? não. Você não conhece essa história? Isso não, eu vi A família falar, Nardoni, eu vi mas falar. você ouviu falar? Vi falar. Você deixaria o teu filho sendo cuidado pela família Nardoni ou você deixaria o teu filho com uma pessoa que não acredita em Deus? Eu deixaria meus filhos com uma pessoa que acredita em Deus. No caso, a família Nardoni. É, Então, se você estivesse hoje namorando com uma pessoa e você descobrisse que ela é ateia, no caso, ela não acredita em Deus, deixa isso bem claro, você continuaria ou terminaria o relacionamento? eu terminava.
Por que você acha que uma pessoa que não acredita em Deus pode ser de bom ou de ruim? É ruim. É pessoa mal, tem que acreditar em Deus. Você acha que uma pessoa como Flor de Lis, você conhece Flor de Lis? Não, mas já vi falar. É uma pastora evangélica de uma igreja pentecostal lá no Rio de Janeiro. E ela encomendou a morte do próprio marido. Ela matou o marido e ela é uma pastora. Aí eu pergunto, mas você confia no ateu ou na Flor de Lis que é pastora? Na pastora. Ó, Jason, mas bem, pra gente fluir o papo, eu já vou começar falando de uma percepção que eu tive. Desde que tu chegou aqui, Certinho. tu agradeceu em vários momentos o espaço. Eu imagino que pelo fato de tu falar, de tu ser ateu e de tu tentar trazer de certa forma, convencer a outra pessoa, despertar do outro lado, talvez isso feche um pouco do espaço pra tu no mercado como um todo, nas pessoas. Ou é uma impressão minha que eu só tive aqui? Não. A impressão é uma impressão, mas a impressão é baseada em fatos e, em verdade, em evidências. Porque, de fato, de verdade, a sociedade está muito bloqueada em pleno 5G. Sim. Em pleno século XXI, com a disputa do ser humano à Lua, certo? Ao espaço. Enfim, e nós ainda temos esses bloqueios na mente das pessoas, infelizmente. Então, o que acontece? Então, você pode ser... Não que eu tenha nada contra homossexuais, de maneira nenhuma. Mas os homossexuais conseguiram seu espaço. Certo? Eram torturados, mortos, perseguidos e conseguiram seu espaço. Meu som tá bom pra vocês. Tá ótimo. A mulher submetida ao homem, sofrendo todo tipo e aspectos de graus de misoginia, conseguiu seu espaço na sociedade e hoje dirige. Dirige não só a sua casa, não só a sua vida, mas carros. Inclusive agora, quando eu vim não sei se posso fazer propaganda da Gol, mas pela Gol, era uma comandante, certo? Que estava lá manobrando um Boeing. Então, quer dizer, a mulher pode ter o seu espaço tranquilamente. Mas o problema, o negro, todo mundo sabe, era segregado, tinha que parar mesmo, para que um branco, quando estivesse vindo, ele parasse, baixasse a cabeça e o branco passava para ele continuar o seu caminho. Ônibus tinha uma cota para que ele pudesse sentar, não tem mais espaço para negro aqui. Igreja para negro, igreja para branco, Deus para negro, Deus para branco, enfim. Então, tudo isso foi aberto na sociedade. Hoje você não discute negro, discute? Não. Não deveria, pelo menos. Não deveria. Hoje você discute, olha só, a Lua tá lá, tá manobrando isso, devia estar em casa com... Você não discute isso. Lavando roupa e cuidando dos filhos? Não. A mulher conseguiu o seu espaço, mas o ateu não. O ateu é o demônio, o ateu é o herege, o ateu é o blasfemador, o ateu, ele é de fato, de verdade, o anticristo, uma pessoa criminosa. Aí você vê, eu fiz, tá no meu canal, eu perguntei para as pessoas, o André sabe muito bem disso, tá aqui nos bastidores. Eu saí pelas ruas, porque meu trabalho é um trabalho de pesquisa social. Cara, você acredita que eu perguntei para as pessoas? Falei assim, você deixaria a Susana von Richthofen, aquela mesma que assassinou os pais, você deixaria ela cuidando dos seus filhos ou dos seus pais? Ou um ateu? Uma pessoa que não crê em Deus e não acredita na Bíblia? Adivinha? Só chuta aí qual foi a resposta. Eu gostaria que você colocasse nos comentários qual foi a resposta das pessoas. Susana von Richthofen. Oi? Aí eu falei, não, com certeza Susana von Richthofen. Mas assim, o pessoal sabia quem era a Susana? Eu expliquei tudo, no vídeo. Eu explico tudo, tá presa, tá no condicional, agora é evangélica, tal. Mas eu perguntei, Susana von Richthofen ou um ateu que nunca teve o seu nome numa delegacia e uma pessoa com uma índole maravilhosa, mas só não acredita em Deus? Ah, não. Com certeza eu colocaria Susana von Richthofen. Aí eu falei, vou piorar um pouquinho o quadro. O maníaco do parque. Maníaco do parque. Você ouviu isso, não viu, Dan? Hã? Eu não sei se tá ouvindo aí, tá falando aqui, vai ser solto daqui a... 4 então, anos. enfim, aí eu perguntei, falei, olha, nós temos o maníaco do parque, uma pessoa que, eu não sei se posso falar aqui o nome, mas todo mundo já entendeu, diversas pessoas, assassinou também, tal. Mas você deixaria os teus filhos serem cuidados pelo maníaco do parque ou por um ateu que nunca teve o seu nome numa delegacia, ou uma pessoa de uma boa índole, mas só não acredita em Deus e não acredita na Bíblia?
Cara, rapaz, que pergunta difícil, hein? Mas... Pergunta difícil é embora. Falando pra você sério. Eu sei. Aí o cara, rapaz, eu com o microfone aqui, né? Entrevistando a pessoa, rapaz, que pergunta difícil, hein? Teve ninguém que de nenhum dos Cara, dois? assim, parece que aquela consciência tal vai batendo, mas o cara chega num denominador comum e diz assim, o maníaco do parque, cara, o ateu não. Então, por aí, já se percebe o problema que está a sociedade humana. Você entende? Então, o ateu, quando eu digo para você muito obrigado, tá? Por gentilmente ceder o espaço de vocês para mostrar que nós não somos monstros, para mostrar que nós queremos uma educação, iluminação, inspiração para as pessoas. Não queremos segregação, certo? Nós não somos do demônio. Apenas pessoas que estudam. Nem existe pra vocês, né? Que nem existe, na verdade é Demônio. ficções, gente, ficção. Ah, mas aí eu senti a presença do demônio, olha o mal acontecendo no mundo, isso é o demônio, isso é o anticristo, isso é a volta de Jesus. Aí eu falei, cara, eu preciso desmistificar isso daí, porque veja, o cristianismo está com aproximadamente 3 bilhões de pessoas que acreditam por correntes e escolas exegéticas e hermenêuticas diferenciadas. Eu chamo até de cristianismos dentro de uma escola, dentro de uma religião chamada cristã. Existem mais de 3 bilhões de pessoas acreditando piamente na volta de Jesus. E eu falei, cara, não é possível que as pessoas estão esperando um judeu de 30 anos, do ano 30, do século I, um camarada que se julgou como um Messias, e ele deixou claríssimo Gabriel e Rafael, Donatello e Michelangelo. É brincadeira. Mas o cara deixou claríssimo que ele voltaria enquanto os seus discípulos pessoais, seus ouvintes da época, os seus espectadores estivessem vivos, de carne, certo? Sangue e se movimentando. Esse cara não voltou. Então a segunda volta dele, ele nunca falou que seria para 200 anos depois, porque ele sabia que os seus discípulos estariam mortos. Mas ele falou que seria breve, rápido, e que aquelas pessoas estariam de pé, e que aquela comunidade da época de Jesus estaria viva para ver. E ele deixou bem claro, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, quais são as coisas? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pessoas sendo entregues à morte por amor a Cristo, certo? Terremotos, lua se estrondando, sol se escurecendo, terremotos para todos os lugares, pestes, epidemias, tudo isso acontecendo naquela geração. Foi ele que falou isso. E outra coisa, um homem que conhecia bem toda a estrutura dos céus, disse que as estrelas cairiam na terra. Eu gostaria que você, do outro lado, que está me vendo, pensasse como era a visão desse homem que é criador de céu, de terra e de tudo que existe, porque a Bíblia deixa bem clara, Gabriel e Rafael, agora não sei se olha para Gabriel, para Rafael, não sei se é Rafael ou Gabriel. Enfim, Gabriel, Rafael, pronto, primeiro um, segundo. Então, Gabriel, eu particularmente, eu fico imaginando como que a Bíblia diz que esse homem criou todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez nos céus, na terra, do átomo às galáxias, e o camarada dizer que estrelas vão cair na terra. Como é que ele imaginava a estrela? Como um avião que sobe, aí ele olha o avião pequenininho, por uma questão de física, né? Aí o camarada imagina que aquela estrela vai cair na terra. Não tem condição, você há de crer nisso ou não? Então há de crer que você está diante de um personagem, de um pensamento primitivo, com uma física primitiva, um cara que falava muito sobre as coisas que ele acreditava na época, certo? E que por graus de um fanatismo religioso, político, econômico, cultural, educacional, pedagógico, esse camarada se sentiu efervescentemente pela religião como um fundamentalista de qualquer religião. Ele se colocou como Messias diante de analfabetos. Pessoas que não sabiam direcionar ou saber qual era a diferença de um O para um zero. Ô, Jason, essa
Só pra adicionar, essa tua argumentação é em cima do Jesus histórico ou do Jesus bíblico? Vamos lá. Eu, particularmente, eu deixo bem claro isso na minha introdução. Eu não acredito no Jesus histórico. Para mim, Jesus é uma ficção. Certo. Para mim, Jason Ferreira. Mas como é que eu poderia construir essa narrativa? Eu teria que ter um documento. Esse livro tem 460 páginas. Para eu construir um argumento do Jesus histórico, eu teria que escrever aproximadamente uns 3 volumes desse daqui, para poder discutir historicamente toda a estrutura, certo? E mesmo assim eu ia ter seríssimos problemas, porque e não chegaria nos leigos, porque é uma linguagem muito erudita. Eu preciso de grego, preciso de latim, preciso de hebraico, pais da igreja, eu preciso de manuscritologia e tantas outras coisas, e as pessoas não iriam entender. Eu falei, bom, o caminho, Gabriel, não é esse. O caminho é o mostrar biblicamente, através de uma linguagem muito acessível a todos, desde o gari ao acadêmico, mostrando biblicamente que houve uma mentira desse personagem. Aí você me pergunta, mas Jason, você não acredita no personagem, na existência dele, mas como pode dizer que ele mentiu? Né? Porque se não existe, não pode ter mentido. Mas o que é que eu faço? Eu, na verdade, estou fazendo uma exegese da história. Eu pego a história, a narrativa, e vejo onde é que estão os pontos incomuns. As contradições deles as contradições da história em si. A novela, por exemplo, quando você fala, fulano mentiu e matou Cicrano. Bom, aqueles personagens não existem, concorda comigo? Mentira do caralho. Sabe que é tudo sabe que é mentira. Mas a gente analisa a história, certo? Então toda a história é passível de crítica e é passível também de interpretação. Então a minha interpretação que eu faço, e uma interpretação que eu gostaria que você do outro lado, por gentileza, pelo amor de Deus, você pudesse colocar os seus pontos negativos e refutar esse livro aqui. Se você conseguir refutar este livro, porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, eu te dou um doce. Olha que coisa maravilhosa. Mando pelos correios para você um doce. Jason, eu consegui refutar o seu livro Porque Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vida, uma crítica contundente à escatologia cristã. Parabéns para você.